que as eleições de 2018 foram fraudadas. Então, o pessoal costuma falar que no Brasil as coisas são invertidas, então acho que, seguindo a inversão brasileira, acho que é o primeiro caso de quem ganha a eleição dizendo que ela foi fraudada. Então, mas voltando ali para o Mauro Cid, que foi o mais longo, né? O que ele disse sobre urnas eletrônicas foi que ele mudou um pouquinho, parece, um teor um pouco do depoimento dele, que é: haveria, então, alguma motivação para intervenção ou para ruptura se fosse comprovado e mostrado que houve fraude eleitoral. Por isso, um dos advogados ali perguntaram para o Cid se ele conhecia Fernando Serimedo, hoje um membro do governo do Javier Milei na Argentina. Foi o Serimedo, para quem não lembra, que participou de uma live alegando fraudes eleitorais. E o que ele apresentou ali foram supostas discrepâncias estatísticas, né, envolvendo urnas mais antigas favorecendo Lula, urnas mais recentes favorecendo Bolsonaro. Mas isso, né, a análise dos estatísticos derrubou isso por terra, não é indício de fraude, coisa nenhuma, é uma questão mais que tem a ver com as regiões geoeconômicas brasileiras, e todo mundo sabe que o pessoal lá do Nordeste, de classe mais pobre, costuma votar no Lula, né? E o pessoal das metrópoles, do Sul, do Sudeste, as regiões mais ricas do Brasil, costuma votar no Bolsonaro, pelo menos nas chances que tiveram de votar. Então eu vejo esse fio que liga os dois depoimentos em torno ali da urna eletrônica. Mas teve muita coisa importante, lá no comecinho, Natália, quando o Moraes estava interrogando o Mauro Cid, que uma primeira negativa do Cid, que o Alexandre de Moraes falou em 3 grupos que estavam fazendo pressão sobre Jair Bolsonaro, e um dos grupos foi chamado pelo próprio Cid de grupo radical. Só que o Cid disse que não há um grupo no sentido de haver uma organização, que eram indivíduos. Então ele é uma história que ele está contando bastante, que o WhatsApp dele, como ajudante de ordens, era uma bagunça, aparentemente, com solicitações o tempo todo, muita gente apoiando as manifestações, alguns céticos quanto às manifestações na frente dos quartéis. O que ligaria ali a Bolsonaro às manifestações seria, então, o Braga Neto, que era o candidato a vice-presidente do Bolsonaro na chapa de 2022. Enfim, mas para somar tudo, a minha opinião, Natália, eu achei o depoimento do Cid muito rarefeito para servir como amparação. Para lembrar o nosso público, a acusação de tentativa de golpe de Estado tem que ser tratada com a maior seriedade, como a gente trata uma acusação de assassinato, né? Então, a pessoa dizer uma vez ou outra, aquela fulano deveria morrer, isso não é suficiente para configurar uma tentativa de assassinato. Algo similar acontece aqui. Então, a gente vê ali que realmente tinha um grupo de militares pressionando o presidente para assinar o que, né, foi chamado na imprensa de minuta do golpe, mas o próprio Cid, até o Moraes, chamou ali de decreto. Então, um decreto de segurança, um estado de sítio, coisa assim, que é, inclusive, prerrogativa do presidente. Poderia ser uma coisa totalmente fora de lugar, né, num período de transição após uma eleição, mas até mostrar que isso é uma tentativa de golpe de Estado é um grande trabalho que a PGR tentou fazer. Vamos ver se o julgamento concorda. Pois é um dia inédito, né? A gente nunca viu isso acontecendo, de militares de alta patente respondendo, né, para todo mundo ver, sendo inquiridos ali, interrogados, melhor dizendo, no Supremo Tribunal Federal sobre uma possível tentativa de golpe. Então é uma questão inédita, né? A gente viu o Mauro Cid bem nervoso, gaguejando, principalmente nas primeiras 2 horas ali. Ele teve mais de 4 horas de interrogatório, gaguejando, dando respostas curtas, mais objetivas, e em muitos momentos deixando de terminar a frase, né? Ele começava a falar ali, aí parava e todo mundo ficava esperando. O ministro Alexandre de Moraes esperava a complementação, ele não complementava, e em alguns momentos o ministro Alexandre de Moraes, muito à vontade ali, terminava com alguma brincadeira, né? Ele fez ali algumas brincadeiras com advogados ali dos réus, e a gente viu uma situação bem diferente também em relação à fala e à postura do Alexandre Ramagem, que estava ali prolixo, né? Em muitos momentos respondendo de forma muito ampla, indo para outros temas, né? O que parecia o medo do Cid de falar muito e acabar saindo de tudo aquilo que ele já tinha falado.
e saindo do script, o Alexandre Ramagem usou essa estratégia de falar bastante, muitas vezes muito mais do que estava sendo perguntado, né? Com certeza, Natália. Teve 2 momentos ali que eu considerei particularmente difíceis de acreditar, quando o Cid, né, repetidamente disse, não me lembro, não me recordo. O mais difícil de acreditar foi quando o Moraes perguntou, então você estava, né, quando vazaram os áudios, o senhor estava muito nervoso e tal, teve uma crise emocional e se desabafou com a pessoa, esses eram os áudios, os desabafos dele. Então você não lembra com quem você desabafou? Ele, não lembro, não me recordo. Então, assim, né, geralmente quando a gente está nesse estado, a gente escolhe os melhores amigos, família mais próxima para desabafar. E o Mauro Cid, ao contrário do ser humano comum, não se lembra de quem era o confidente dele que recebeu os áudios. Então achei essa parte especialmente difícil de acreditar. No depoimento do Ramagem, né, ele tem ali, então ele alega que esses documentos de Word, DocX, que ele estava pensando sozinho, mas pareciam endereçados ao Bolsonaro. Então, por que a pessoa escreveria uma carta para si mesma, só pensando alto e falando diretamente com o senhor isso, o senhor aquilo, falando com o presidente Bolsonaro? Então, assim, pode ser uma questão estilística rara, mas eu particularmente fiquei um pouco cético quanto a isso aí, viu, Natália? Pois o Cid também comentou que nunca houve uma versão impressa, né? Você comentou isso mais cedo, né? Que ele recebeu ali pelos vários celulares dele, enfim, ele até falou, eu não tenho rede social, em alguns momentos isso foi perguntado, né? Até de algumas pessoas com quem ele estaria conversando sobre essa tentativa de golpe, com alguns militantes, enfim, colocando aqui, usando essa expressão para ficar um pouco mais simples da gente entender o que eles estavam falando ali. E o Mauro Cid falou que não usa rede social, mas ele tem alguns celulares. Ele até falou, né, todos os meus celulares foram apreendidos e tudo mais, mas que não havia essa minuta, esse documento, ou decreto, né, impresso, que ele só recebeu por WhatsApp. E que ele não só teve conhecimento ali, como projetava, né, nas reuniões, essa que seria a minuta. E também um outro ponto em que ele colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro ali, como uma pessoa que não só sabia da minuta, mas tinha enxugado, né, que era justamente aquele momento em que tinha sobrado apenas o nome do ministro Alexandre de Moraes para ser preso, né. Também teve um maior detalhamento sobre a minuta do golpe e como ela estava sendo feita, estava sendo apresentada, quem teria participado dessas reuniões. Ele foi muito claro dizendo que Anderson Torres que ele viu poucas vezes Anderson Torres por ali, no Palácio da Alvorada, principalmente, onde aconteciam essas reuniões, que é a residência oficial do presidente da República. E também disse nessa divisão dos grupos conservadores e radicais, ele foi muito claro, colocando o Almir Garnier como o mais radical de todos, né? Sim, tem vários detalhes importantes aí que você está trazendo, Natália. Vamos primeiro aos dispositivos. Então, ele disse que a Polícia Federal apreendeu 9 celulares. Quem é que tem 9 celulares? Meu Deus do céu. E 2 computadores, ou 3, e ainda 3 tablets, inclusive o iPad da filha dele. E sobre a minuta, o decreto, ele disse que ele só viu, de fato, os considerandos. Então, considerando isso, considerando aquilo, que é um estilo aí burocrático de iniciar um documento desse tipo. E esses considerandos eram alegações de que o TSE e o STF e o Moraes interferiram injustamente nas eleições de 2022 para favorecer Lula e prejudicar Bolsonaro. E depois dessas alegações, aí vinham as ações concretas que seriam tomadas, né? E ele disse que que não leu no documento essas ações. Ele falou que até a versão que ele recebeu estava censurada essa parte, mas aí ele disse que tem conhecimento do que aconteceria ali, como você já falou, né, que teria ali uma lista de pessoas a serem presas, que seria o presidente do Senado na época, Rodrigo Pacheco, uma lista de ministros do STF. Aí ele disse, e é essa parte que complica um pouco para o Bolsonaro, que por um lado ele está aliviando um pouco para o Bolsonaro ao dizer que era um plano que só aconteceria caso provado algum tipo de fraude nas eleições. E aí eu lembro que um membro do governo Bolsonaro disse para o Bolsonaro, e isso é a parte do depoimento também, que não teve fraude e o Bolsonaro teria aceitado essa explicação, então aí teria sido abortado o plano de ruptura. Mas enfim, aí
por esse lado ele alivia, mas por outro ele complica, porque ele diz que o próprio Bolsonaro, então, teria ditado. Então, ele complica, mas tentando aliviar também, que ele diz que o Bolsonaro editou de forma a aliviar, a deixar mais tênue como o trauma dessa suposta ruptura, e uma forma disso seria, então, como ele disse ali no clipe, somente Moraes seria preso, e o Bolsonaro mesmo teria tirado lá o Pacheco e a outra lista, os restantes da lista. Imagino que estava lá Carmen Lúcia, né, que decidiu ali excepcionalmente, né, a censurar um documentário nas eleições de 2022. Então tem os dois lados, ele alivia, ele morde e ele assopra, Natália. Exato. E quem falou muito sobre as urnas, né, sobre a expectativa ali de fraude nas urnas foi até o Alexandre Ramagem, mas antes de passar a bola de novo para você, Eli, eu queria chamar as nossas repórteres que acompanharam. Camila Xavier ficou ali do lado de fora, acompanhando toda a movimentação do Supremo Tribunal Federal, e Manuela Alcântara, que ficou o dia inteiro lá dentro, ouvindo esses depoimentos todos. Esse esquema vai ser muito parecido ao longo de todos esses dias, conforme for se estendendo, né? Os interrogatórios, forem se estendendo os interrogatórios do núcleo 1, do núcleo que seria, de acordo com a PGR, os mentores, né? Seriam os mentores da trama golpista. Muito boa noite, Camila Xavier e Manuela Alcântara. Muito bom tê-las aqui com a gente.